meu tempo de oração e o Senhor trouxe ao meu coração esse tema hoje. E o tema que eu vou trazer hoje é o tema da reconciliação. Amém? Então, quando a gente fala sobre reconciliação, a gente logo lembra que para reconciliar alguém é porque teve briga, né? Então, quando tem briga, tem reconciliação. Então, pense nisso um pouquinho, né? Reconciliação. Então, esse é o tema da mensagem nessa noite. E eu quero que você feche os teus olhos nesse momento, curve a tua fronte e vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós sabemos que a tua palavra é poderosa, que céus e terra vão passar e as tuas palavras elas vão permanecer. Porém, Senhor, a letra mata, mas quem vivifica é o teu Espírito Santo. E é por isso que assim como pela manhã o Senhor vivificou a mensagem, o Senhor vivificou o culto, nós pedimos que da mesma forma, agora à noite, Pai, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha vivificar os nossos corações, através do Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador. Nós entregamos a Ti agora, Espírito Santo, a nossa mente e o nosso coração, que eles estejam voltados para a Tua palavra, que haja em nosso coração reverência, temor e tremor pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir o texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Paulo está falando aqui à igreja de Corinto. E tudo isso, 2 Coríntios 5, 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então eu quero tratar com vocês, igreja querida, um dos temas mais importantes das Sagradas Escrituras, que é a gloriosa mensagem da reconciliação. O tema é reconciliação. Essa mensagem faz-se absolutamente necessária e urgente para os nossos dias. Onde nós estamos vivendo uma igreja distanciada dos princípios da palavra de Deus, uma igreja que não tem Cristo como seu centro, como alvo da sua vida, como caminho que percorre, é necessário, como diz Davi: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e endireita as minhas veredas. Então é necessário, irmãos, semana passada eu falei, que nós venhamos trazer a consciência à alegria da salvação. E como que nós trazemos a consciência à alegria da salvação? Quando nós, todos os dias, acordamos, lembramos, trazemos a consciência que somos cristãos, que aceitamos ao Senhor Jesus e então, independente dos desafios e das adversidades, nós lembramos que somos salvos, amém? E então nos alegramos, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do coração, ela embeleza o rosto. E o Senhor não quer ver seus filhos tristes, depressivos, preocupados, amargurados, mas o Senhor quer ver seus filhos felizes, alegres e contentes, porque eles confiam no Senhor, apesar das circunstâncias. Grandes homens e mulheres de fé
passando por momentos difíceis, quando eram indagados na palavra de Deus, por alguma pessoa, por algum profeta, por alguém no caminho, e a gente sabia que aquela situação era uma situação difícil na vida daquela pessoa, mas ela era um homem, uma mulher de fé. O que ela dizia? Vai tudo mal, irmãos? Vai tudo bem. Como você anda quando as pessoas conversam com você na segunda-feira? Ai, não aguento mais. Cansada, estressada, final de ano, meu Deus. Irmãos, o cristão, ele tem uma responsabilidade. A gente tem que dizer, vai tudo bem. Não é porque a gente não tem problemas, não é porque a gente não cansa, mas é porque a gente dá testemunha de Jesus na nossa vida. E apesar de nós estarmos cansados muitas vezes, vai tudo bem, porque o Senhor está comigo. Amém? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso no discorrer da mensagem. Então, essa mensagem sobre a reconciliação, ela é absolutamente necessária, porque o pecado, ele passou por todos os homens, sem exceção, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. E o pecado, ele afetou 4 áreas vitais do ser humano. E eu vou citar rapidamente quais foram essas áreas vitais. A primeira área vital que o pecado afetou foi o relacionamento entre o homem e Deus. Houve um abismo de separação. Aquela comunhão que havia diariamente no jardim, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, tanto pela manhã quanto na viração do dia, houve ali uma separação, houve ali um abismo. Essa foi a primeira área vital que o pecado afetou. A segunda área vital que o pecado afetou foram os nossos relacionamentos no aspecto social. Porque agora o homem tem problema nos seus relacionamentos interpessoais. Ele tem problema no seu casamento, ele tem problema com seus filhos, ele tem problema com os colegas de trabalho. Então o pecado, ele causou esse abismo. A gente nunca consegue se entender plenamente com a outra pessoa, com o próximo. Isso é resultado do pecado na nossa vida. O terceiro fator pelo qual o pecado também nos afetou foi porque o pecado atingiu a nós mesmos. E nós mesmos temos conflitos. Nós mesmos tem dias que olhamos no espelho e dizemos, meu Deus, por que eu nasci? Meu Deus, eu não gosto nada do que eu vejo. E são raros os momentos em que nós conseguimos sentir completude e que nós conseguimos nos sentir bem quando nós olhamos para nós. São raras as pessoas que gostam da sua própria companhia. Então o pecado afetou a tua identidade. E a quarta área que o pecado afetou foi que ele trouxe um abismo ecológico. Podemos se dizer assim. Como assim, pastor, um abismo ecológico? Porque o nosso relacionamento com a natureza, ele é 8 ou 80. Ou a gente destrói e depreda tudo aquilo que Deus criou para a gente administrar e governar, porque Deus entregou para nós o mundo ao nosso governo, nós somos administradores daquilo que Deus criou para que nós mesmos desfrutássemos, ou nós pegamos e começamos a adorar a natureza. E temos a criatura, a criação, como um Deus. E ali nos devotamos e nos prostramos a ela, como se a natureza, a mãe natureza, fosse Deus para nós. Mas é apenas criação. Se nós podemos adorar ao Criador, por que vamos adorar a criação? E hoje está cheio disso. Vamos lá, vamos se conectar. Vamos se conectar com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza. Para que se conectar com a Mãe Terra, irmãos? Se você pode se conectar com aquele que criou os céus e a terra. Mas tem gente que está se contentando com pouco, porque não quer Jesus como um caminho para a sua vida. Então é mais fácil pisar na terra, é mais fácil acender o fogo, é mais fácil tomar o banho da cachoeira, porque não precisa mudar de vida. Então o pecado, ele corrompe áreas vitais da vida do ser humano. Então por que é tão importante o ministério da reconciliação?
5 verdades que nós precisamos entender sobre a reconciliação nas nossas vidas. Falei das 4 áreas vitais que o pecado afetou e agora eu vou falar de 5 verdades das quais a reconciliação é muito importante na nossa vida. Eu pergunto aqui, alguém gosta de viver brigado? Sabe quando você briga em casa? Todo mundo briga, irmão. Eu brigo? Nossa. Né? Quando você briga, daí sabe o que acontece? Ninguém vai ficar brigado. Porque daí estraga o dia, estraga os planos, estraga os projetos. Não é verdade? Aquele dia fica perdido. Porque um ficou para um lado e o outro ficou para o outro. Diga misericórdia. Então, Deus não queria que fosse assim. Deus para um lado e o homem para o outro. Então, Ele proveu para nós o ministério da reconciliação. Então, o primeiro aspecto da reconciliação é que eu tenho que sentir necessidade de me reconciliar. Porque, às vezes, eu acho que tá bom. Eu estou brigada, mas tá bom. Porque, afinal, eu estou na minha razão. Afinal, eu estou vivendo a vida do meu jeito. Eu não quero me reconciliar com Deus. A minha vida está ótima assim. E muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente pensa dessa maneira, né? Eu tinha muitos amigos jovens, eu me converti ao Senhor Jesus com 17 anos. E até já contei esse testemunho aqui, que um dos nossos amigos que nós estávamos evangelizando, ele entendeu a palavra. E ele até começou a vir na igreja, mas ele disse assim para nós: olha, eu entendi tudo sobre Jesus. Eu creio na palavra, mas eu sou muito novo para entregar minha vida para Jesus. Eu vou viver um pouco no mundo e depois eu vou entregar minha vida para Jesus. E eu lembro que eu morava e estudava em Florianópolis nessa época e recebi um telefonema de um amigo meu. E ele disse: os nossos amigos morreram num acidente de carro. Nós nunca sabemos qual é o dia aceitável. Qual é o dia da redenção? Qual é o dia que o Senhor tem para nós? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho necessidade. O homem tem necessidade de se reconciliar com Deus. Se o homem é pecador, e ele é. Se Deus é santo, irmãos, e ele é. Não pode existir comunhão entre alguém santo e alguém pecador. Então, a Bíblia resume lá no livro de Romanos, dizendo que os ímpios e pagãos, os ímpios são aqueles que cometem impiedade, iniquidade, que não está em equidade com a palavra de Deus, impiedade. Então, os ímpios e pagãos se corromperam. Mas Paulo ainda diz aos romanos que também os moralistas se corromperam. E ele ainda diz mais, os judeus também se corromperam. E então Paulo, ele encerra aqui esse argumento falando sobre a universalidade do pecado. O pecado atingiu todo o universo. E estudiosos mais tarde, eles têm como tema o pecado, falando que houve uma depravação total. A humanidade foi depravada totalmente. Então, nenhuma área da nossa vida, seja a nossa área mental, a nossa mentalidade, a nossa razão e as nossas vontades, todas elas foram atingidas pelo pecado. Então, há uma necessidade de reconciliação. E Paulo fala isso em Romanos 3,3, que todos os homens pecaram. Todos, sem distinção. E é verdade também que nenhum de nós seres humanos é capaz de limpar-se e de purificar-se a nós mesmos. Nenhum de nós é capaz disso. Nenhum de nós é capaz de libertar-se dos seus próprios pecados. O profeta Jeremias, ele cita uma passagem no seu livro onde ele disse que o etíope, ele não tem como mudar a cor da sua pele, e nem o leopardo como tirar as pintas do seu couro. Assim é o homem, ele não tem o poder de fazer o bem por si próprio, mas ele precisa da redenção de Deus. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e entender a necessidade absoluta, urgente e indispensável da reconciliação. Então o primeiro tópico da reconciliação, a primeira verdade é que há uma necessidade de nós fazermos as pazes com Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. A segunda verdade é que Deus, irmãos, Ele é o próprio autor da reconciliação.
Isso aqui é maravilhoso. Então Deus, Ele é o autor da reconciliação. Isso está claramente lá no verso 18, onde nós lemos que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, no ministério da reconciliação. Então, quando se fala de reconciliação, a gente lembra de uma desavença, a gente lembra de uma ofensa, aonde houve um ofendido e aonde houve alguém que foi o ofensor. E é interessante aqui nesse caso, porque o autor da reconciliação é quem? É o ofendido? É o ofendido, não é o ofensor. Sabe, no gabinete pastoral, muitas pessoas vêm e dizem assim para mim: pastor, eu não consigo perdoar, porque aquilo que a pessoa me fez foi demais, e é muito difícil para mim perdoar. E aí a gente sempre fala, pelo Espírito de Deus, que o mais nobre é quem? É aquele que toma a iniciativa. Mesmo que ele não esteja errado, mas ele toma a iniciativa. Porque quando a gente briga com o marido, geralmente quem que está errado, irmãs? O marido, claro, sempre. Né? Não posso me passar hoje que o pastor voltou de viagem. Hoje de manhã foi, né? Então, o marido está sempre errado, irmãs. Mas a gente, benevolente, mulher que edifica o lar, o que a gente faz, irmãs? Misericórdia, mas estou entendendo que é só uma brincadeira, né? A gente vai lá e a gente diz: eu te perdoo, mas não faça mais isso, né? Eu te perdoo. O que Deus faz aqui, irmãos? Ele toma a iniciativa, aleluia, porque mais nobre é quem toma a iniciativa. Será que Deus não tinha razão? Será que nós não ofendemos a Deus a ponto de nos rebelarmos e nos afastarmos da sua vontade? E quem tinha que buscar essa reconciliação não éramos nós? Mas Deus sabia que pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pela nossa incapacidade de nos reconciliar com Ele, seria impossível. Então Deus, muito mais nobre que nós, Ele é o autor da reconciliação, aleluia. E existem algumas coisas, irmãos, muito interessantes aqui no aspecto da reconciliação. Porque Deus, Ele nunca deixou de nos amar com amor eterno. Deus, Ele nunca se indispôs no sentido: eu não quero mais eles. Porque a gente é assim, né? E hoje em dia, a gente vive assim. Porque diz lá no feed das redes sociais: se afaste de pessoas tóxicas. E então, vou me afastar de pessoas tóxicas. É isso que a Bíblia diz? Que eu tenho que me afastar de pessoas tóxicas? E aí eu vou me embarreirando aqui, me embarreirando aqui, me embarreirando ali, porque, enfim, eu vou viver no meu mundo. Porque eu preciso viver perto só de quem faz bem para mim. E aí a gente vai se tornando cada dia mais egoísta. Porque ser igreja não é viver só perto de pessoas que fazem bem para você, não, pelo contrário. É viver perto de pessoas que pisam no teu pé. Porque Deus assim o quis. E hoje pela manhã eu falava: quem é o corpo de Cristo? Quem, irmãos? Nós somos quem? Aí? A igreja. Você já viu algum corpo andar sem cabeça? Nunca viu, né? Nem o próprio Frankenstein não andava sem cabeça, né? Estava costurado aqui. Então, irmãos, por que Deus faz algumas alegorias? Ele fala que Ele é a porta, Ele fala que é o bom pastor, que a gente é as ovelhas dele, porque Ele quer contar uma verdade espiritual sobre algumas características nossas. Então, se nós somos o corpo de Cristo, como que um corpo pode andar sem cabeça? Se você ficar um final de semana sem vir na igreja, você é a mão. Aí você fica um final de semana sem vir na igreja. Tire uma mão 15 dias do braço dela aqui. Vai viver? Não, mas daí você quer ser o espiritual, o homem de oração, a mulher do retletlé, a mulher que vence as batalhas, que vence os desafios. Gente, é que nem querer ir na academia a cada 15 dias. Paulo diz: o exercício físico para pouco se aproveita. E isso é bom ser dito aqui.
mas a piedade em tudo é proveitosa. E hoje nós estamos vivendo numa inversão enorme de valores. Estamos rebelados e nos afastando cada vez mais de Deus. E algumas pessoas falam que a cruz abrandou o coração pesado de Deus em relação a nós. Mas isso não é verdade. Porque a cruz só veio a existir porque Deus nos amou primeiro. Não foi a cruz que abrandou o coração pesado de Deus. Pelo contrário, Deus é o autor da reconciliação. Ele nunca teve peso no coração em relação a nós. Mas a vontade de Deus foi sempre que nós viéssemos a nos reconciliar com Ele. Então a cruz só aconteceu como um instrumento de justiça de Deus, para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele. A cruz é a causa do amor de Deus por mim e por você. Porque o amor eterno de Deus, Ele nos amou de tal maneira, e Ele mostrou esse compromisso. Quando Ele cria o universo, Ele diz, haja luz. E foi feita a luz, certo? Pela palavra do poder dEle. Mas o amor de Deus, Ele é tão profundo e Ele é tão verdadeiro, que Ele não é um amor só de palavras. Quando Deus criou o homem no Éden, e tudo foi criado pela palavra do poder de Deus, certo? Mas quando Deus cria o homem no Éden, como que Ele cria? Ele põe as mãos no barro. É uma atitude. Porque o amor só de palavras não basta, não é suficiente. Deus vem, coloca a mão no barro, num ato de amor, e forma o homem à sua imagem e semelhança. Não bastava Ele dizer, está consumado, está perdoado, não. Ele tinha que vir em carne, morrer na cruz e pagar a nossa dívida. Então o amor de Deus não foi só de palavras, porque tem pessoas que dizem assim, não, se eu cumprir, toda a palavra de Deus, os 10 mandamentos, o sermão da montanha, então eu vou estar salvo. Eu quero dizer para você, que só uma pessoa perfeita para cumprir os 10 mandamentos, o sermão da montanha. E você e eu não somos perfeitos. Nós precisamos da graça de Deus, que vem através da cruz de Cristo. Ninguém é capaz de cumprir essa lei moral tão elevada, se não for pela graça de Cristo. E então, o segundo aspecto é que o próprio Deus é o autor da reconciliação. E a terceira verdade é que ninguém é reconciliado com Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então há uma necessidade de reconciliação, existe um autor, aquele que tomou a iniciativa, que é Deus, e existe um agente da reconciliação, que é Cristo Jesus. Nós não podemos ser reconciliados com Deus pelo mérito das nossas próprias obras. A Bíblia fala no Antigo Testamento que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia está se referindo aos dias em que as mulheres entravam no seu ciclo menstrual e elas usavam panos. E aquele pano ensanguentado, fedido, virava um pano de imundícia. Então, o que Deus fala para nós é que todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Elas cheiram mal para Deus. Porque nós não podemos ser redimidos pelas obras, por mérito nenhum. Também não podemos ser reconciliados com Deus pela igreja. Tem gente que acha assim, eu estou indo para a igreja, então agora eu estou reconciliado com Deus. A igreja não reconcilia você com Deus. As pessoas acham que a religião vai reconciliar elas com Deus. E o original da palavra religião é religare, em algo equivocado. Porque religião não liga ninguém a Deus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim sairá e encontrará pastagens. E várias outras alegorias das quais o Senhor Jesus se compara para que nós venhamos entender uma verdade espiritual de como nós devemos caminhar na presença dEle. E então,
Nada, nenhuma religião, por mais antiga que ela seja, por mais numerosa, por mais famosa, não há nenhuma denominação religiosa, nenhuma igreja pode reconciliar você com Deus. Também nenhum ritual sagrado que você possa participar pode reconectar você com Deus, a não ser Jesus Cristo. Nenhuma cerimônia, nada, nada. A única pessoa que pode ligar você com Deus é Cristo Jesus. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos é Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro Santo, puro e imaculado, que morreu pelos nossos pecados. Ele é o nosso Redentor. E a maior religião do mundo hoje, que é o catolicismo, ela reconheceu isso há uns 20 dias atrás. Que Maria não tem o poder de redentora. Maria não morreu pelos nossos pecados. Eles não tiraram os outros atributos, mas o atributo da redenção foi destituído. Porque algumas pessoas tinham em mente de que Maria era mais poderosa do que o próprio Deus. Agora, Deus não tem mãe. Jesus tinha uma mãe, mas Deus não tem mãe, porque Ele é de eternidade a eternidade. Ele não tem mãe. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus tinha uma mãe, da qual declarava em todas as oportunidades que ela tinha: fazei tudo o que Ele vos disser. Maria dava autoridade ao seu filho. Então nenhuma religião, nada que possam dizer para você, nenhum ritual, nenhuma vela, nada que você possa pôr dentro da tua casa, nenhum objeto vai redimir você. Nenhum desses objetos vai trazer reconciliação com Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos observar mais esse caminho, irmãos. E é por isso que eu tenho trazido algumas palavras cristocêntricas aqui, para que nós venhamos olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Essa é a simplicidade do Evangelho, queridos. É a pureza do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. É pela morte de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. E agora vem a quarta verdade. A quarta verdade que é a base dessa reconciliação. Olha quantos aspectos que compreendem a reconciliação. A base da reconciliação é não colocar na nossa conta a dívida. Aleluia. Hoje de manhã eu falava: quantos aqui já contraíram alguma dívida na vida? Claro que você não vai levantar a mão, né? Não precisa. Existem pesquisas para isso. Tinha misericórdia, tantos por cento da população brasileira está endividada nisso, endividada naquilo, não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui já receberam um telefonema, né, do banco? Falaram assim: olha, você, teu título de capitalização, nem sei se existe isso mais. Você foi contemplado naquele título de capitalização, então assim, ó, o dinheiro está entrando na tua conta hoje. Todo o teu, né, aquilo que você devia vai ser quitado e ainda vai sobrar ali uma graxinha para você. Quem pode dizer glória a Deus? Vai que eu estou profetizando, diga glória a Deus. Vai que você tem um título de capitalização, né? Não, a pastora, né? Irmãos, é horrível ter dívida. É ou não é verdade? É horrível. A gente perde sono, a gente perde a liberdade, a gente fica sem sonhar, porque o nosso dinheiro já está comprometido, então a gente não é senhor do nosso dinheiro, mas a gente serve as dívidas e tantas outras coisas. E Deus quer libertar você disso. Se você está nessa condição, Deus é poderoso para te libertar, mas você precisa se converter a um único Deus, que é o Senhor dos Senhores. Amém? E então, a base dessa reconciliação é não colocar na nossa conta a dívida. E Jesus, ele conta uma parábola, que era a parábola de um homem que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, talentos era o nome do dinheiro daquela época. E 10 mil talentos
equivalia na época a 350 mil quilos de ouro. Meu Deus! A gente só vê naqueles filmes, né? Qual é aquele filme que é O Duro de Matar, né, Helena? Que a gente viu 1, 2, 3, 4. Que o Bruce Willis entra lá na Wall Street, daí tem todos aqueles ouros empilhados, barra, 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 barra. Alguém já viu esse filme? Eu faço a Helena assistir os filmes dos anos 80, irmãos, dos anos 90. Ela ama. E aí tá uma barraiada de ouro lá. Só talvez lá tivesse 350 mil quilos de ouro. O que equivalia a uma pessoa ter que trabalhar 150 mil anos para adquirir 350 mil quilos de ouro para pagar a sua dívida. Era possível uma pessoa trabalhar 150 mil anos para contrair 350 mil quilos de ouro para pagar a sua dívida? Sim ou não? Então era uma dívida impagável. Irmãos, nós tínhamos uma dívida impagável. Isso que nós precisamos entender. Então, a base disso é que nós não poderíamos mais quitar a nossa dívida, porque ela é impagável. E a base dessa reconciliação é que Deus pega toda a nossa dívida e lança na cruz de Cristo. E é por isso que o profeta Isaías, quando ele fala sobre a crucificação de Jesus, ele diz: não havia parecer e nem formosura nele, para que dele achássemos alguma coisa. Sabe por que ele era feio? Porque ele estava carregando a nossa dívida. Ele era o nosso fiador. Ele era o nosso substituto. E com certeza, irmãos, quando a gente olha para a cara de uma pessoa que está endividada, que está enroscada, que está feia na coisa, financeiramente, com tantos outros problemas, impagáveis, insolucionáveis, a cara dela não é bonita. Você imagine Jesus levando os pecados da humanidade inteira. Não havia formosura nele, havia feiura em Jesus, porque ele estava sobrecarregado ao ponto que ele suava gotas de sangue de intensa agonia. E então Deus, ele pega e ele imputa toda a nossa dívida sobre o seu filho, aquele que era puro, santo. Sabe quando você mente na escola? Eu mentia, porque eu não era crente. Me converti com 17 anos. Então, sempre que fosse vantajoso para mim, eu usava o instrumento da mentira. Se a gente aprontava alguma coisa, se fosse dar ruim, agora se fosse me dar popularidade, era eu que assumia o crime. Mas se fosse dar ruim, foi ele. Irmãos, essa é a natureza caída, a natureza pecaminosa, de desonestidade. Você imagine, hoje, quando nós falamos, não fui eu, foi ele, sendo cristãos, tendo a consciência lavada, você se sente bem em imputar alguma coisa na vida da outra pessoa, sendo que não foi aquela pessoa que cometeu? Você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Não. Jesus pagou a minha dívida. Ele foi o meu fiador, ele foi o meu quitador. É uma gratidão eterna. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. Então, se eu olhar para uma pessoa e ver que ela está carregando a consequência de algo que eu fiz, e ela é inocente, eu vou ficar constrangida. Sabe por que o crente não peca? Porque o amor de Cristo nos constrange. Então Jesus, naquele momento, na cruz do Calvário, ele disse o quê? Tetelestai. Está pago, está consumado, está quitado, eu paguei a dívida. Então os nossos débitos, Deus colocou na conta de Jesus. E se não bastasse todos os créditos que haviam na vida de Jesus, nos foram imputados por justiça. Houve uma transferência. É justo isso? Olhe o amor de Deus sobre nós. E é porque os créditos de justiça que haviam na vida de Jesus foram transferidos para a nossa vida, é que hoje nós podemos ter uma vida em abundância. Um lar abençoado, um casamento reconciliado, filhos abençoados, porque todo o crédito que havia em Jesus foi transferido para mim e para você. Alguém pode dar um glória a Deus aqui?
Além de você não ter mais débito, você tem crédito. Crédito infinito pela graça do Senhor Jesus. Deus creditou tudo na nossa conta, aleluia. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus estão justificados do pecado. Não é aquele que vive de qualquer maneira, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu preciso estar em Cristo Jesus. Se eu quero uma vida redimida, lavada, abençoada, de reconciliação, eu preciso me voltar para Cristo Jesus. Olha que tremendo isso, queridos. O Senhor nos justificou, e nesse sentido, Paulo, ele fala aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim, que acusação há contra os escolhidos ou os eleitos de Deus? É Cristo quem os justifica, o qual está à destra de Deus e que também intercede por nós. Ou seja, existe uma base legal, uma base jurídica e forense que está ao nosso lado. Porque você vai perguntar para as pessoas, mas eu não entendo por que Jesus tinha que morrer na cruz. Irmãos, é lógico. Se alguém tinha uma dívida, alguém precisa pagar essa dívida. Se você tem uma dívida, ou você vira um caloteiro, ou você paga a dívida. Não, mas a minha dívida com o banco eu não vou pagar, porque o banco tem seguro, então o seguro que pague o banco. Né? Tem gente que faz aquela bagunça na vida, e ele não sabe quem que ele paga primeiro. E então, Paulo diz isso, que acusação há contra os escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus? Você é um eleito de Deus? Tua vida está em Cristo Jesus? E a quinta verdade do ministério da reconciliação. Quinta e última verdade do ministério da reconciliação. Talvez aqui você esteja pensando, né? Essa igreja é tão abençoada. E hoje pela manhã eu falava, essa igreja tem muitos defeitos. Mas como pastora, eu prefiro olhar para cada um de vocês com os óculos de Cristo e dizer, essa igreja é maravilhosa. Essas irmãs são maravilhosas comigo. Esses irmãos são maravilhosos com o pastor. Eles nos honram. Enfim, eu prefiro olhar assim. Assim como eu prefiro que vocês olhem para mim e para o pastor e digam assim, nossos pastores são maravilhosos. Nossos líderes de conexão são fantásticos. Sabe? Assim é que nós temos que olhar. Ter um olhar bom. Temos muitos defeitos, mas nós temos que olhar sobre a ótica do amor de Cristo para as nossas vidas. Então essa igreja é sim, no meu coração, maravilhosa. E eu alimento isso. Eu alimento o meu amor por cada um de vocês. Eu escolho amar, assim como Jesus escolhe nos amar. E que vocês possam escolher nos amar e nos honrar. E então, você pode dizer, nossa, mas como é que eu vou me encaixar nessa igreja? Porque esse pessoal canta tão bem, né? Aquele pessoal lá da recepção é tão simpático. Tem pessoas da intercessão nessa igreja, uma igreja de oração. É uma igreja, assim, da internet. Tem tantas coisas. E eu não sei aonde que eu poderia me encaixar nessa igreja. Mas Jesus, Ele tem um ministério para todos nós, que é o ministério da reconciliação. Amém? Vamos entender isso para finalizar. Você tem dúvida com o teu ministério, com o teu chamado? Mas eu quero te dizer, no final do capítulo 5, Paulo diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. E o que é o embaixador? Embaixador é legal, né? Porque quando troca de presidente, é cargo político. E aí quando troca de presidente, o que acontece? Muda os embaixadores nos outros países dos quais o Brasil tem aliança. E aí dá até uma certa briga assim para ver quem que vai ir para lá de embaixador, né, para aquele país. E o embaixador geralmente é uma pessoa culta, uma pessoa polida, que fala diversos idiomas e que sabe se comunicar muito bem com as outras pessoas. E então aquele embaixador, ele é enviado. Ele é um enviado do Brasil para a embaixada americana, um enviado do Brasil para a embaixada israelense. E lá vai o embaixador.
Mas o embaixador, quando ele chega naquele país do qual ele é enviado, porque muitas pessoas que vão morar em algum lugar, elas chegam lá e elas se naturalizam americanos, se naturalizam, enfim, daquele país onde elas vão morar. Mas o embaixador, ele não se naturaliza. Ele continua sendo o embaixador do país que ele veio. Então, eu quero dizer para você que a nossa pátria é o céu. Nós sabemos disso, mas nós não trazemos a consciência disso. Porque muitos de nós estamos criando raízes profundas nessa pátria que não é a nossa pátria. E até muitos de nós estão querendo se naturalizar aqui. Mas nós não vamos ficar aqui, porque a nossa pátria é celestial. E aí então o embaixador, o que ele faz? Ele vai comunicar algo do seu país para aquele país. E então quando ele chega para comunicar, ele não comunica sobre ele mesmo, porque a vida dele não tem importância. Mas o que tem importância é a mensagem que ele vai levar. E aí então, de uma forma muito polida, de uma forma objetiva, clara e educada, ele entrega a mensagem. E ele cumpre a sua missão e o seu propósito. E ele fala. E eu quero dizer para você, meus queridos, que você mulher, você homem, você jovem, você é um embaixador de Cristo. E quando você estiver em terra estrangeira, com pessoas que não professam a mesma fé que você tem que ser simples, objetiva e clara, e muito educada, muito amorosa. Você tem que dizer para a pessoa, é necessário que você venha se reconciliar com Deus. Porque muitos estão querendo mudar a sua nacionalidade e não comunicar o propósito e a missão pelo qual Deus o designou como embaixador. E eu quero dizer para você, não importa onde você mora, não importa o teu trabalho, se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, é porque você é um embaixador de Cristo. E você precisa abrir os teus lábios e dizer para as pessoas, de forma educada, simples, polida, que ela precisa se reconciliar com Deus. Porque daqui a pouco, se você não abrir a tua boca para cumprir a tua missão e o teu propósito, você vai acabar se naturalizando um estrangeiro. Deus nos chamou. Você quer ir? Você quer estar com o estrangeiro? Pois bem, esteja. Mas esteja para verdadeiramente abrir os teus lábios como um embaixador e falar a mensagem do Evangelho de Cristo. Se coloque de pé na presença do Senhor. Aleluia. Você foi conclamado a falar que as pessoas precisam se reconciliar com Deus. Devemos fazer isso, não com medo, não com vergonha, com receio, não, com autoridade, porque aquele que te enviou e te designou, ele também te capacita. E a Bíblia diz que você não deve temer quando você estiver perante os sábios, porque o Espírito de Deus colocará na tua boca as palavras certas. Porém, você precisa verdadeiramente ser um embaixador dele. Então, há 5 aspectos fundamentais da reconciliação. Qual é o primeiro aspecto, irmãos? A necessidade. Diga comigo, a necessidade. Então, reconheça que há uma necessidade. O segundo aspecto, Deus é o autor da reconciliação. Terceiro aspecto, Jesus Cristo é o agente da reconciliação. Quarto aspecto, a base da reconciliação é que Deus não imputa sobre nós a dívida. Porque se Ele imputasse, nós estávamos condenados. E o último aspecto da reconciliação é o que diz o texto em 2 Coríntios 6, verso 1 e 2. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. E o que nós podemos, antes de nós orarmos, analisarmos aqui, queridos? Primeiro,
Nós não podemos ser omissos. E dizer, eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem. Dá de mão assim, em relação à salvação e ao plano de Deus para nós. Desprezar essa mensagem. Ou receber em vão a mensagem da graça. Porque você está aqui domingo após domingo, conexão após conexão, e você não pode receber em vão a mensagem da graça de Deus. Você é um embaixador, você precisa comunicar essa mensagem. Ainda que as pessoas, os estrangeiros, venham olhar e dizer assim, não conheço esse idioma, é muito estranho para mim, acaso você está embriagado? Lá em Atos dos Apóstolos, quando eles se reuniram por ocasião do dia de Pentecostes, na festa de Jerusalém, e o Espírito Santo desce sobre eles, e muitos pescadores começaram a falar em outras línguas, como os cretenses, enfim, que vinham da Grécia, como esses incautos pescadores estão falando na nossa língua materna. Acaso estão embriagados a essa hora do dia? E eu quero dizer, muitas vezes a linguagem do Espírito Santo, ela é incompreendida pelos estrangeiros. Mas mesmo assim, você precisa abrir os teus lábios e falar. Porque um dia ela vai se popularizar. Quem não sabe o que thank you quer dizer? Quem não sabe o que blessed quer dizer? Tanto se fala que se populariza. Então eu quero dizer para você, fale, abra os teus lábios, porque mesmo que pareça língua estranha, ela vai se popularizar, porque essa é a mensagem gloriosa do Evangelho, a mensagem da reconciliação. No verso 2, diz que nós não devemos adiar essa decisão. Eis o dia da salvação. O dia da salvação não é amanhã, mas o dia da salvação é hoje. Se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer que você aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Talvez você, como eu, andou por muitos caminhos. E até os meus 17 anos, irmãos, eu andei por muitos caminhos. Eu fiz muitas coisas intensamente. E quando eu me deparei com o Evangelho, eu encontrei a pérola de maior valor. E eu disse, isso é real. É isso que eu quero para a minha vida. Isso é verdade. É a verdade que eu quero viver para